Eurodólar em dia da Reserva Federal dos Estados Unidos. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Hoje temos dia de Reserva Federal dos Estados Unidos, lá mais para o final do dia, às 7, nas nossas 7 da tarde, que vamos ter então a decisão de taxas que, em tudo indica que será... que não haverá qualquer alteração nas taxas. Aliás, se isso acontecer, será uma surpresa e aí sim teríamos aqui, digamos, quase uma revolução nos preços. Vemos por aqui pelo Fed Watch Tool as probabilidades, dão os futuros sobre taxas de juros dão uma probabilidade de cerca de 4% para um corte de taxas na reunião de hoje. Portanto, basicamente está a dizer que é um dado adquirido que as taxas não vão alterar nesta reunião. Aliás, nem na próxima reunião, na medida em que esta mesma Fed Watch Tool mostra que dá cerca de 70% para a manutenção de taxas ainda na outra reunião de junho, com 30% apenas para um corte, e esse corte já está descontado, sim, apenas na reunião de julho, que estamos a falar do final do mês de julho, 30 de julho, em que aqui sim a probabilidade dada pelos estudos sobre taxas de juros dá então o próximo corte de taxas. Claro que esta decisão dos não corte da manutenção das taxas de juros vai criar certamente mais uma ronda de pressão e de acusações de Jerome Powell, de Donald Trump a Jerome Powell, como tem sido o caso nos últimos dias, na semana passada, nomeadamente, mas ele também já disse perentoriamente que não vai afastar antes do fim do seu mandato que termina em 2026. Mas Donald Trump poderá sempre alterar as regras, tem sido o seu hábito, mas em princípio ele já viu que um afastamento de Jerome Powell ou uma pressão muito grande sobre o Fed não dá muito bom resultado aos mercados financeiros globais, na medida em que quando isso aconteceu foi quando o dólar mais perdeu e os ativos norte-americanos, todos eles perderam. Portanto, em princípio, vamos manter este status quo. Tivemos agora mesmo as vendas a retalho na Europa, caíram 0,1%, tal, exatamente como esperavam. Portanto, não houve qualquer alteração. Aliás, o preço continua continuar esta manutenção. Vemos aqui no gráfico a 4 horas. Durante o dia de ontem, a desilusão, ou a surpresa, melhor dizendo, na primeira votação de Friedrich Merz não ser confirmado como o novo chanceler alemão, acabou por levar alguma pressão ao eurodólar, mas sem que isso tenha sido, digamos, de alguma forma uma venda desordenada. Estamos a falar de que houve uma volta, digamos aqui assim, aos tais 1,1320, 1,1310, não mais do que isso, e antes vimos aqui assim o eurodólar a vir aqui assim aos tais 1,1380, ou seja, os máximos da semana anterior, e continuou, portanto, nestes níveis, ou seja, não houve uma negociação desordenada, por assim dizer. As coisas mantiveram-se relativamente estáveis. Esta noite, a situação na Índia, com o ataque da Índia ao Paquistão, criou aqui alguma volatilidade adicional, mas também muito pequena, e acabou onde de facto acabou com mais, o que acaba com mais
impacto no mercado acabou por ser as notícias de que finalmente, aparentemente, a China está-se a aproximar da mesa de negociações com Donald Trump, com os Estados Unidos e com uma reunião marcada, em princípio, para na Suíça neste próximo fim de semana. Isto acabou por levar, digamos aqui assim, a alguma estabilidade aos mercados também. A aversão ao risco que tinha começado a criar-se durante o dia de ontem acabou por melhorar um pouco e o dólar acabou por se beneficiar um pouco. Ainda assim, o euro-dólar mantém-se aqui assim na parte superior desta negociação, se bem que, como vemos nesta caixa de preço aqui nas 4 horas que tenho marcado e que tenho dito da tal consolidação continuada, ela mantém-se praticamente inalterada sem haver grandes alterações. Hoje, além do Fed, temos quanto muito o testemunho de Scott Bessent, do secretário do Tesouro, no Congresso sobre o estado do sistema financeiro internacional. Ele provavelmente vai falar sobre o dólar e vamos ver o que é que sai dali, se vamos... ele provavelmente vai reiterar que continua a querer um dólar à alta, que continua a querer um dólar forte, que o dólar continuará a ser a reserva principal, que quererá que o dólar continue a ser a reserva principal. E isso não deverá também sair muito mais, não deverá fragilizar assim tanto quanto isso o dólar e, portanto, deverá manter praticamente a mesma situação. Neste momento, creio que o que poderá aqui, numa vez mais, e não me querendo repetir, mas tenho mesmo que me repetir, serão mais notícias de tarifas, é que poderão dar aqui assim alguma agitação aos mercados. Isso ou a tal notícia que Donald Trump ontem falava aos jornalistas que iria anunciar em breve uma notícia fantástica, mas nós sabemos quais são essas notícias fantásticas e, portanto, uma coisa é certa. Donald Trump tem levado a volatilidade a aumentar e, portanto, qualquer notícia mais bombástica, neste caso, poderá levar, uma vez mais, aqui assim, a alterações, à volatilidade do euro-dólar, que neste momento continua bastante baixa. Bom, olhando tecnicamente, no gráfico diário tivemos ontem e hoje aqui assim o euro-dólar a negociar em torno do tal média móvel 21, sem contudo estar a romper para já, que à volta dos tais 1,1360 e por outro lado aqui os tais 38,2% Fibonacci deste movimento que tenho aqui assim colocado já desde o princípio da semana, que está nos 1,1252 também sem ter sido sequer tocado, digamos assim. Portanto, temos aqui a continuação, a provável continuação da consolidação, isto quando olhamos e vemos que também nem o RSI nem o MACD dão, digamos aqui assim, estão a dar um momento ascendente, antes pelo contrário, é um momento que começa a enfraquecer muito perto das linhas neutras e, portanto, a continuar a privilegiar a continuação desta consolidação, que vemos melhor aqui assim no gráfico a 4 horas, apesar disto ser bastante largo para todos os efeitos, estamos a falar 1,1270 a 1,1440, mas o mercado tem vindo a estar aqui bem mais entre 1,13, 1,14 ou melhor, mesmo entre as médias móveis 21 e 55 que se encontram aqui em torno de 1,1340 à volta disso, portanto estão aqui apertadas em torno de 1,1340 e é aqui assim praticamente que o euro-dólar tem vindo a negociar, tem vindo a trabalhar e aparentemente a continuar a olhar também aqui assim para os indicadores de momento, tanto o MACD como o RSI bastante neutros, bastante a continuarem, digamos, a manter esta tal consolidação que temos vindo a ver até agora. Aqui no gráfico de muito curto prazo, o que vemos foi aqui algumas tentativas, nomeadamente estas duas tentativas aqui poderão dizer que estamos a ver aqui um duplo topo. Esse duplo topo tem como
aqui o neckline a este nível que, como podemos ver, está aqui a 1,1330 basicamente. Aliás, não era preciso ver, vemos aqui a média móvel 55, é praticamente o neckline quase neste momento, portanto 1,1330, e obviamente que se dermos isso como um duplo topo e isto como um neckline e que o mercado consiga quebrar estes 1,1330, então o que vamos ter aqui será a possibilidade de vermos, temos aqui um 13,80, um 13,30 são 50 pontos, um 13,30 menos os tais 50 pontos, estamos a falar um 12,80, ou seja, estamos uma vez mais aqui assim a olhar para esta área como a área possível de uma, neste break, temos aqui a área possível de um primeiro objetivo na ordem dos tais 1,1280, portanto um 12,90, um 12,80 é esta área de suporte e será um objetivo caso estes 1,1330 sejam quebrados. Mais abaixo temos os tais 1,1246, ou seja, os tais 1,1252 dos 38,2% de Fibonacci no gráfico diário, e obviamente mais acima o ultrapassar desta resistência, que aqui podemos ver como um duplo topo que já vem daqui, deste máximo da semana passada, poderemos ver os tais 1,1425 que temos aqui assim já de uma resistência mais antiga, ou então os tais 1,1440 que eu falava, voltamos a estar os 1440 que falamos aqui, e um pouco mais acima os tais 1,1470 que corresponde ao anterior mínimo do ano, que se encontra aqui no gráfico diário, no gráfico a uma hora, aqui bem mais acima. Mas eu creio que poderemos continuar a contar com este 1,13, 1,14 para já, e portanto 1,13, 1,14 está aqui perfeitamente, digamos, coincidente, um pouco ligeiramente mais acima deste tal objetivo, nesta quebra deste 1,1330 aqui assim, para os 1,1280, 1,1290. Bom, para já é tudo. Desejo a todos bons negócios, continuação de um bom dia, e eu, por mim, estarei cá amanhã com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!